Na quinta-feira da semana que vem está marcada a primeira audiência sobre a suspensão das medidas cautelares a Cleidson Cardoso. Ele é aquele que atropelou o atleta Emerson Pinheiro no bairro da Pituba, fato que aconteceu em agosto do ano passado. Eider Mustafa, tem mais pedidos aí da Justiça, do Ministério Público. O que é que você detalha para a gente? Boa noite. Boa noite, Pablo, a você que acompanha o Aratu Notícias. Pois é, Pablo, dia 21 tem essa audiência e hoje o Ministério Público da Bahia deu um parecer favorável à manutenção dessas medidas cautelares. O que aconteceu? A defesa do Cleidson pediu para que a tornozeleira eletrônica que ele usa, desde que ele saiu da cadeia, ele ficou 30 dias preso depois desse atropelamento aí do Emerson Pinheiro, ele começou a usar a tornozeleira eletrônica. A defesa dele alegou que isso estava atrapalhando a vida dele e tudo, e claro que o MP disse que não, que pela gravidade do fato, a tornozeleira é mais do que suficiente, é necessária. E a gente está aqui agora ao vivo conversando com o doutor Rogério Matos, que está aqui. Boa noite, doutor. Ele que faz parte do grupo de advogados, a defesa do Emerson, ele cuida da parte criminal da coisa. Doutor, como é que vocês recebem esse parecer do Ministério Público, pela manutenção dessas medidas cautelares? Muito boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite a todos. Bem, veja bem, era bastante esperado que o parecer fosse, como de certo foi, pela negativa desse provimento. Isso vai ser submetido agora à apreciação do Judiciário. Queria traçar de forma bem breve, que eu sei que está ao vivo, a situação fática. Observe bem, no momento do recebimento da denúncia, aonde o senhor Cleidson passa a ser processado pelo crime de homicídio tentado contra o seu Emerson, o magistrado fez a opção de colocar o mesmo para responder em liberdade e nessa mesma decisão colocou algumas cautelares como condição para essa liberdade. Dentre elas, como você bem citou, o uso de monitoramento eletrônico, grosso modo dizendo, tornozeleira eletrônica. Algumas restrições em relação ao horário, locomoção para cidades, desde que não seja devidamente solicitado ao juízo. O que é que ocorre? A defesa, há pouco tempo atrás, fez a solicitação para que seja revogada essas cautelares, ou seja, grosso modo falando novamente, que se retirasse a tornozeleira do seu Cleidson. Observe bem, eu fico imaginando aqui a situação do Emerson, que está sem uma perna, fruto dessa arbitrariedade, desse ato criminoso de alguém que saiu, passou a madrugada toda se embriagando, pega um veículo automotor e utilizando como arma, passa por inúmeros corredores, como as testemunhas do processo afirma, atirando o veículo, assustando diversos corredores, antes de culminar de forma agressiva e brutal com seu Emerson, aonde teve, infelizmente, a sua perna amputada. Emerson não consegue colocar um tênis, ele não tem perna. Como é que se vai reclamar que alguém está incomodado por uma tornozeleira que foi colocada na decisão justamente para a proteção da sociedade? Faça, Pablo, que esse cidadão, criminoso que é, e aqui eu afirmo que tem um histórico de violência no trânsito. Então, essa tornozeleira é uma medida para impor segurança não só ao Emerson, não só para se fazer justiça, mas para impor segurança a toda a sociedade baiana. Agora, doutor, dia 21 vai ter essa audiência para poder a Justiça determinar se as medidas cautelares vão permanecer ou não, mas hoje a Justiça deu outra decisão. Uma decisão de que a vereadora Débora Santana, que é a mãe do Cleidson, ela vai sim ter que continuar pagando todas as custas do tratamento, casa, tudo referente ao Emerson Pinheiro, Isso é notícia exclusiva, inclusive. Perfeito, Pablo. É uma notícia realmente de primeira mão. No final da tarde, é um trabalho excepcional, e aqui está de parabéns a doutora Losângela Passos, que atua na parte civil, mas como a gente bem disse, Emerson tem uma banca que luta pelos direitos dele. E a doutora Losângela Passos integra essa banca, figurando na parte civil. Então, assim, ela conseguiu um liminar na segunda vara comercial, aonde a mãe do senhor Cleidson tem a obrigação de cumprir com algumas necessidades que o Emerson tem.
Mesmo ela dizendo que não tinha como, né? Na verdade, a decisão é justamente fundamentada no fato de ela ter feito uma notificação pública e notória nas redes sociais e nos veículos de imprensa, dizendo que estava arcando com todas as despesas, ou seja, ela adere solidariamente à situação. Não quero adentrar em maiores detalhes, porque é um trabalho da doutora Rosângela e o mérito é dela, única e exclusivamente dela, essa situação. Em referência à audiência, não é uma audiência de instrução e julgamento. É a primeira audiência aonde ele sentará lá no banco dos réus, figurando como denunciado pelo homicídio tentado do senhor Emerson. Só para comentar, por que homicídio tentado? Porque a partir do momento que alguém visivelmente embriagado pega um veículo automotor e dirige, ele assume o risco de que se atingir alguém, esse crime é o que chamamos tecnicamente de dolo eventual. É isso, Pablo. A gente conversou com o Pablo, né, nossa audiência, você também lembram, né, que nas últimas semanas, ele justamente falando com isso, né, sobre essa questão da vereadora Débora Santana dizer que não tinha condição de arcar com todos esses valores por muito mais tempo. Então, justamente por isso que foi feito esse pedido, a Justiça analisou e hoje saiu a decisão aí comandada por doutora Rosângela, como bem falou aqui o doutor Rogério Matos. Dia 21, então, tem essa audiência de instrução, os dois estarão frente a frente. Também a gente comentou sobre isso com o Emerson à época, né, sobre essa expectativa dele de dar de frente com a pessoa que realmente foi o responsável por ele ter amputado a perna. Lembrando que o Emerson ele é um corredor ainda, né, Pablo? Ele está ainda tentando se recuperar. Ele, claro, vai voltar a correr com fé em Deus. Inclusive, nos pedidos da doutora Rosângela já está também o pedido para as próteses dele serem incluídas, né, nesse pagamento aí, para que ele volte a correr. E é claro que a gente vai continuar acompanhando esse caso, tanto na esfera civil, quanto também na esfera criminal, Pablo. Eu volto com você. Obrigado, Eider Mustafa. Obrigado também ao advogado criminalista Rogério Matos pelos esclarecimentos. Vai ser na quinta-feira essa audiência com os dois frente a frente. A gente vai fazer a cobertura completa do prolongamento dessa história. A gente continua falando